Oi, gente. Boa noite. Tô aqui agora para conversar um pouquinho com o meu amigo Pedro Gabriel, que já tá entrando, sobre o mês das crianças, né? Sobre o livro do Bert Hellinger, Olhando para a Alma das Crianças. Então, esse mês eu vou dedicar a fazer matérias, lives falando sobre as crianças. E o meu amigo Pedro entrou e eu já vou chamar ele para fazer essa live aqui com a gente. Eu tô de lado e eu não sei como eu vou mexer aqui. Só um minutinho, gente, que eu vou ajeitar. Peraí, acho que eu vou sair e entrar de novo. Então, vou deixar assim. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o mês das crianças. Então, peraí, que o Pedro tá. Pedro vai entrar para participar dessa live comigo, onde eu quero falar um pouquinho. Oi, Pedro. Oi, boa noite, Érica, tudo bem? Eu tava virada, né? Tava, eu vi que você tava de lado. Eu pensei, ela capotou. Quase isso. Não consegui desvirar, então vai ser agora segurando o telefone, não tem problema. Isso, e é legal porque é aquela questão, né? Não tem ninguém pra te virar, é você que se vira na Eu, vida, né? eu que tenho que me virar, isso é comigo. Isso aí, isso aí. Poxa, Érica, poxa, que legal poder estar aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou Pedro Gabriel, eu sou um especialista em ansiedade, superação de traumas, e eu também sou um cara que adora conhecer pessoas que estão fazendo bons trabalhos, né? Porque eu acredito que a gente está caminhando junto, e hoje eu quero aqui conversar um pouquinho com você, é uma honra poder vir aqui na tua live, poder falar um pouquinho, bem legal, né? Apesar de já deu mais de 10, mas eu tenho certeza que quem chegar aqui para assistir é quem realmente está sintonizado com o que está acontecendo aqui, né? Com A live é para a pessoa certa, certeza, né? com E certeza. você já trabalha com as constelações sistêmicas, é isso? Já trabalho com as constelações já há algum tempo e agora a gente também tem os cursos de formação. E antes de você chegar, Nossa, eu estava falando aqui que agora no mês de outubro, o mês das crianças, vamos trabalhar o tema das crianças. Então, ao longo do no, mês, podem mandar perguntas. Tem um problema com o filho, com o aluno, com o sobrinho, é só perguntar que eu vou respondendo pelos stories ou pelo IGTV. uhum. E como é que é isso de. Você falou, um mês lidando com criança. Você atende crianças também no seu trabalho, é isso? Não? Atendo crianças, mas eu atendo, além das crianças, a família, né? Então, quando uma família me procura, porque o filho está com algum problema, está passando por alguma situação na escola, a gente, de fato, atende os pais. Em alguns casos, eu faço acompanhamento com a criança, mas o trabalho com a criança é um trabalho sempre muito curto, porque, de fato, a criança sinaliza algo daquela família, daquele sistema. Então, não adianta, a gente não ver muito resultado quando trabalha só com a criança, né? Pelo menos quando eu trabalho com as constelações. Eu dou ênfase em trabalhar com a família, porque a criança, na nossa visão, ela está olhando para algo que algum adulto do sistema não olhou. Ela olha por amor e aí se coloca a serviço daquilo. Cara, não, pera aí que me embaralhou um pouco. Eu queria entender, tipo, criança falando alguma coisa dos pais, mas ninguém fala disso. De onde é que você aprendeu isso? Onde é que você viu isso? Que a criança está manifestando algo dos pais. A gente aprende isso no pensamento sistêmico, mas eu sou psicóloga também, e na própria psicologia a gente vê o quê? Que não tem como você desconectar a criança do meio. Ela nasce naquela família, ela tem uma história, eu falo com os meus alunos, é bizarro o que eu vou falar. A criança é cozinhada nesse caldo familiar. Ela passa 9 meses ali imersa num corpo, onde aquele corpo tem emoções, tem prazer,
tem desprazer, tem alegria, tem trauma, ela recebe tudo isso. E aí, quando ela nasce, nos primeiros anos de vida, ela está vendo tudo o que está acontecendo, ela está sentindo. O mundo dela é moldado, a personalidade dela é moldada com base naquilo que ela vivenciou no ventre, no ambiente com os pais e da relação dos pais. Então, assim, é muito cru a gente dizer que a gente olhar para a criança isoladamente, né? Só ela ali, só ela, né? Ela manifesta um sintoma, esse sintoma é dela e pronto. Então, assim, eu não consigo ver um resultado coerente quando eu desconecto a criança da família. Para mim, a criança, assim, ela está manifestando algo que é daquele todo. Tá, a criança está manifestando algo do todo. E como é que você faz para ver isso? Isso acontece dentro, você falou que trabalha com as constelações. É possível ver isso dentro de uma constelação? O que está acontecendo com a criança? Claramente. Então, eu fiz o atendimento de um casal que eles vieram porque a criança estava manifestando na escola comportamentos do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, a família veio constelar esse tema, veio o pai e a mãe. Eu sugeri que viessem os dois, eu vejo que o trabalho é muito Deixa eu mais... só, deixa eu só entender. A escola falou para eles irem para constelar? Como é que é? Não, Porque geralmente as a escola pessoas dão pediu remédio. ajuda. A escola Realmente as pediu pessoas vão e já entram com medicação, entram, acho que até Ritalina, né? isso. Mas o que aconteceu nesse casal? Resolveu procurar constelação para isso? Procurou porque alguém indicou, não foi a escola que indicou a constelação. A escola indicou que eles procurassem um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, porque a escola identificava na criança comportamentos do TDAH. Na verdade, a escola levantou uma hipótese diagnóstica, né, que não é uma coisa que seria coerente. Quem dá esse diagnóstico, né, hipótese diagnóstica é o psicólogo e o diagnóstico é o psiquiatra. Mas as escolas hoje elas já entram à frente falando que a criança tem isso, aquilo, enfim. Então a família veio para constelar isso, veio o pai e a mãe, e quando a gente olhou na constelação, foi um atendimento de constelação individual, ou seja, com os bonecos. Então, na hora que a gente colocou lá os bonequinhos, que o pai colocou, que a mãe colocou e colocou o bonequinho da criança, a gente pôde identificar para onde aquela criança estava olhando. Então, assim, quando a gente coloca o boneco da criança e do sintoma, a gente encontrou ali uma situação do casal que não tinha sido fechada, né? Então a criança olhava para aquilo, olhava para a dor. No caso do pai, né? O pai tinha uma situação com a primeira companheira dele, uma primeira relação que ele teve, um casamento que ele excluiu da história dele. E aí, assim, é curioso porque as pessoas falam, quem trabalha com constelação tem que incluir os parceiros antigos. Tem que incluir, não porque o parceiro antigo clama isso, mas a própria pessoa, quando ela exclui uma parte da história dela, é como se faltasse algo para ela. E no caso desse homem, ele carregava a culpa por isso. Por ter deixado essa mulher, ele terminou a relação com ela e para seguir na relação com essa que ele se casou. E a criança olhava para isso, olhava para a dor do pai. Então, Você está me dizendo, então, que algo que o pai estava sentindo, é tipo a culpa do pai, ele não conseguia ficar disponível no relacionamento dele, é isso? Aí o filho também não conseguia viver, é isso? O filho repetia a história em outro lugar, é isso? ele repetia na escola. Então, toda aquela agitação e aquela desconcentração do atual, do que acontecia agora, estava direcionada exatamente para essa desconexão do pai com a própria história dele. Então, assim, não é que quando a gente fala de honrar as relações que vieram primeiro, não quer dizer que elas têm mais valor. Quer dizer que existe uma ordem, né? Chegou primeiro, faz parte da história. A preferência, logicamente, que é da família dele atual, da história dele atual. Mas se ele mesmo não honra isso, ele exclui o que ele passou, isso aí fica rodando no sistema. E aí os filhos vêm para isso, para olhar para onde dói para a gente ainda. Então ali não era uma cobrança dessa mulher do passado.
Isso era, e isso os alunos às vezes ficam em dúvida, mas é a mulher que está cobrando? Então, Pedro, eu vou falar na minha visão, como eu trabalho com as constelações. Para mim, é uma dor dele realmente. A criança está olhando para a dor dele. Ele vê que ele se sente culpado com essa informação, e aí esse cliente trouxe isso claramente. Não falei sobre isso, me sinto culpado, eu deixei, eu a abandonei. E aí ele pôde trazer essa informação de como isso era para ele. Então, para mim, isso ficou mais claro ainda, que de fato não tem nada a ver com a mulher em si, mas a representação que ele, como cliente, tem dessa parceira que ele deixou para trás. Então ele pôde fechar essa história junto com a esposa. E até onde eu sei, a criança melhorou. A criança parou de apresentar o comportamento. Sem. Ela tomou medicamento, alguma coisa assim, ou foi Não, depois de. não tomou medicamento nem nada. A mãe optou por fazer a constelação. Já era uma família que já tinha constelado, eles já conheciam, já falavam, já liam sobre isso. Então eles optaram, né, daí opção da família não procurar um psiquiatra. Né? Eu não interfiro nisso. E até pelo contrário, eu até peço que procure quando tem que procurar um médico, tem que procurar, quando tem que procurar um psiquiatra, enfim. A gente faz um trabalho, mas não exclui os outros profissionais. Até onde eu sei, eles optaram por não procurar e a criança hoje está bem. Segundo informações, porque a gente acaba recebendo uma mensagem, né? A gente não manda mensagem para perguntar como tá. Vontade até dá, mas a gente entrega para o outro. E as informações que eu tive depois é que melhorou, que a criança se aliviou e estão seguindo. Então, assim, a criança, na visão sistêmica, ela olha para algo do clã. Ela vai olhar. Ou é uma questão da mãe, ou é uma questão do pai. Às vezes a questão é dos dois. Mas ela está representando. O sintoma nunca é dela. Tá, você falou que esse mês você vai estar focado em trabalhar esse mês da criança. E o que que você tá planejando para esse mês, então? Tipo, Então, esse mês a pergunta. por favor. Pergunta? Não, tipo, o que que vai ser? Você vai dar alguma palestra? Tem alguma questão, tipo, de repente, a minha filha recentemente teve dente, mas se eu precisasse agora, você está me dizendo então que tem alguma outra coisa para mim? Sei lá, eu como pai, você vai estar podendo ajudar esses pais? Como é que é isso? Sim, então esse mês, o mês inteiro, eu vou dedicar toda semana um grupo de constelação e também os atendimentos individuais, porque nem todo mundo quer participar do grupo, enfim, para trabalhar exatamente esses temas. Temas ligados à criança. A família, a criança. Tem, existe alguma coisa que, por exemplo, de saúde, você falou de comportamento, mas saúde pode afetar a saúde da criança diretamente? Vamos dizer assim, como se a criança estivesse pagando por alguma coisa dos pais? Afeta isso assim direto quando a família procura alergia, baixa imunidade, Alergia pode ser algo dos pais. alergias, baixa imunidade, manifestações na pele. A gente recebe e mesma coisa, encaminha para o médico, para o pediatra, para o dermato, enfim, para o pneumologista quando é o caso, mas a gente olha à luz da constelação o que está acontecendo ali naquele sistema. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Né? Os meus filhos, eles adoeciam muito. Né? O meu filho mais velho usou antibiótico muito tempo e tinha muito problema respiratório. E hoje, né, anos-luz, por tudo que eu já passei, eu consigo compreender e olhar para isso. Né? Toda a questão respiratória que ele tinha passou quando eu comecei a me harmonizar, quando eu me harmonizei em relação à minha história com o pai dele. A Maria Flor praticamente não tem sintoma nenhum, nunca ficou doente. Tomar antibiótico, se ela tomou, foi uma única vez, ela tem uma saúde muito boa. O Miguel, meu filho do meio, que vai fazer 9 anos agora, os 2 primeiros anos de vida dele, ele ficou muito doente. Ele ficou entre a vida e a morte algumas vezes. E
E foi exatamente o período da minha vida onde eu vivi um caos. Então, eu tinha muitos conflitos com meu marido, nós tínhamos muitos conflitos familiares, na minha família, na família dele e entre as famílias. Então, era um caos total. E realmente, né, hoje eu observo claramente que foi o período onde eles mais adoeceram. O meu filho Miguel teve choque anafilático. E o que, que a gente vê do choque anafilático? Né? Questões envolvendo o clã, né? Conflitos envolvendo aquele clã, aquela família. E a gente estava no auge desses conflitos. Então, conforme isso foi amenizando, ele foi deixando de adoecer. Esses dias ele estuda numa escola que tem muito verde, então eles ficam muito ao ar livre, eles brincam muito. Esses dias ele foi picado por uma formiga. Voltou para casa com o pé inchado, mas só. Ele não teve choque anafilático. Então, assim, o protocolo de uma criança que tem choque anafilático, que foi o que aconteceu com eles, tipo, fechou a orelha dele. A gente teve que correr para a UPA, não dava tempo nem de. Nós estávamos no Rio, não dava tempo nem de chegar no hospital da Unimed, a gente morava em Itaipava, então, assim, era um lugar um pouco mais retirado. E foi muito rápido, porque ele começou a fechar a orelha, fechar a glote, ele acordou a gente. Mãe, não tô conseguindo respirar. Nem sei que bicho que mordeu. O médico que disse que foi uma picada de inseto. Então, naquela época, o protocolo era, a partir de então, a gente tinha que andar com uma injeção, tinha que ter uma injeção em casa de adrenalina, para que, se caso ele fosse picado por algum Nossa. bicho, era isso. Ele teria que tomar. Então, assim, eu sempre tenho Vixizina em casa, não deixo nunca de ter. Ou um antialérgico, eu sempre tenho. Mas a gente nunca mais precisou usar. Então, ele estuda numa escola onde ele fica livre, ele fica ao ar livre, a gente manda repelente, mas ele foi mordido é mordido por mosquito, agora por formiga. Eu moro em casa, então tem mato aqui, a gente tem horta, e ele tem uma vida normal. Então, assim, e eu hoje já observo, eu e meu marido, a gente já conversa. Se o clima está um pouco tenso, ele já. Uma gripezinha, uma tosse. Então, isso é isso aqui em casa, né? Isso não é regra para ninguém. Cada um que observe isso na sua vida. Então, aqui em casa, a gente consegue relacionar. E com os clientes, a gente vê essa repetição também. Nossa, cara, você me fez pensar aqui na minha própria casa também, que eu percebo isso da Nanda, se a saúde da Nanda muda alguma coisa, eu percebo que tem alguma mudança para acontecer no nosso como casal que estava demorando, e é como se o negócio estivesse ficando mofado. Então tira logo, abre essa gaveta, tira essas coisas dentro da gaveta logo, Olha para né? isso. Isso aí. E, tipo, não é para É, a gente se então, sentir culpado. Porque a criança manifesta não naquele movimento de cobrança, tipo, olha o que você está fazendo comigo. Porque é isso que a gente, enquanto eu, como mãe, me senti. Muitas vezes, e ainda hoje me sinto, quando acontece alguma coisa, eu ainda tenho essa tendência de, putz, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo que eu estou prejudicando meu filho? A gente que é mãe, a gente sente isso. Mas, no fundo, não é esse o movimento da criança. Pelo contrário, a criança vê que tem uma dor na gente e ela sinaliza, por favor, cura isso em você. Olha isso em você. Eu não quero te ver sofrendo. Então é um amor, né? É o amor cego, né? O amor que adoece. Mas é então, amor. é, então estamos dizendo, através da constelação, então as pessoas vão colocar, vamos dizer assim, colocam as coisas no lugar, Elas se organizam internamente elas e têm essa oportunidade assumem. de colocar É as tipo, eu assumo as coisas. Então é só ir lá e ver uma constelação. Então você está me dizendo, por exemplo, eu vou em você, se a gente faz uma constelação, meu filho melhora. Depende, se você modificar algo na tua dinâmica. Então, por exemplo, eu com a minha situação lá com meu filho, e aí eu observo que tem algo acontecendo na minha relação com o meu marido. Se eu tiver disponibilidade de olhar para mim, porque o que acontece é que muitos pais acabam direcionando para a criança, não, meu filho tem um problema, porque de fato eles não querem olhar para eles. Então é melhor que esse problema é da criança, não é meu. A gente ouve pais de dependentes químicos falando isso. Então,
Uma amiga estava há pouco tempo com um parente numa internação, e o que é comum ouvir as famílias falando? Quando a equipe técnica pede para que os pais frequentem um grupo de ajuda, o NA, vão dizer: eu não tenho problema nenhum, é ele que usa drogas, não sou eu. Então, essa dinâmica que aparece na dependência química aparece também com as crianças. Eu não tenho problema nenhum, mas o meu filho tem. Então, vamos tratá-lo. Então, assim, o que eu falo, Pedro? A constelação, qualquer terapia, ela acontece no momento em que a pessoa sai do consultório, sai do grupo. Ela saiu dali, ela vai fazer a constelação, a terapia, qualquer outra prática acontecer na vida dela. Como? Indo para o lugar dela, se trabalhando, fazendo os movimentos que ela viu ali com aquela imagem que apareceu, que seria um bom caminhar para ela, um bom caminho, né, para ela sair do emaranhado, sair do conflito, sair da dificuldade. Então, a gente, como terapeuta, não tem como garantir resultado, porque quem faz é o cliente. Então, a constelação começa da porta para fora. Então, não basta ir lá e só ver. Então, se eu tô com meu filho, deixa eu pensar uma coisa. Então, se minha filha estivesse doente, ela tem que ir na constelação ou não? Tem que Não, levar minha filha? não, ela não precisa ir. Pode ir a mãe, pode ir o pai, a filha não precisa ir. Né? Tá, Exatamente. agora, me conta uma coisa. Digamos que fosse alguma coisa do pai, mas o pai não quer ir. Tem como fazer alguma coisa? Tem como fazer, porque nunca é só do pai, né? Essa mulher escolheu esse homem, essa criança escolheu esse pai. Então, essas pessoas que estão unidas como família, elas se escolheram. Então, elas não se escolheram por acaso nem por sorteio da loteria. Né? Ninguém caiu de paraquedas na vida de ninguém. Então, se a questão é com o pai, essa questão também está falando dessa mãe, também está falando da criança. Se a mãe vai, constela e olha para isso, dá um lugar para isso e procura ir para o seu lugar nessa relação, a gente costuma ver feito no pai, sem a mãe sequer tocar no termo constelação familiar. Ela não tocou no termo, mas o termo tocou na alma dela. Então, o que ela viu ali teve um impacto, e esse impacto deu forças para ela empreender, para ela fazer mudanças, né? Empreender mudanças, fazer mudanças. E essas mudanças, empreender, não. Fazer mudanças. E aí ela faz as mudanças, ela faz os movimentos, ela muda o que precisa mudar, sem tocar em nome de terapia, em nome de terapeuta, em nome de constelação. Esse homem é tocado pela mudança dela. Cara, se você foi contando isso aí, eu lembrei de uma cliente que ela fez umas sessões comigo e ela falou justamente disso, que ela nunca tinha se dado conta, porque ela sempre falava mal, sempre xingava muito o ex, e ela conta a história que assim, que o nome ela escrevia no celular dela era o nome do fulano, tipo, você era fulano Cruz. Mas porque não era porque era cruz, é porque para ela era uma cruz. Carregava ele. Falava que ela tinha muita raiva, todos os motivos para ter raiva do cara. E ela tinha filho. Até que um dia ela percebeu de como os filhos dela só existiam por conta desse homem, sabe, de quantas coisas tinha acontecido por ela, tipo, deu esse lugar para esse cara, né? Deu esse lugar no coração para esse cara, e ela tirou o cruz. Ela não fez nada, que ela tirou o cruz. Aí diz ela que foi assim, ela tirou o cruz, no mesmo dia o cara ligou para ela. E ela já atendeu leve. E quando começou a falar com o cara no telefone, do outro lado o cara perguntou: ô fulaninha, você foi fazer uma coisa que o pessoal chama de constelação familiar? Ele perguntou. O cara perguntou para ela, tipo, sei lá, por quê? Porque eu fui e eu fiquei em paz. E eu senti de ligar para você para poder falar em paz, que era importante. Então, tipo, os dois tomaram consciência Junto. Isso aí. juntos.
Isso aí. Então a gente fica assim, cara, como se o universo realmente agisse, né? E a, A mulher fez o negócio dela, tipo, ela não conversou nada com o cara do lado de lá. Agora eu não sei se foi ela ficar em paz, se o cara foi constelar, ou se foi ele constelar que ela ficou em paz, né? Fica essa pergunta. maravilhoso campo aí interconectado que os dois se trabalharam. Muito legal isso. Eu me lembro que a primeira constelação que eu fiz foi sobre o meu filho mais velho. E tinha um nó aí entre eu e o pai dele. E ele estava um tempo sem aparecer, ele estava um tempo sem se falar. E foi impressionante que a gente fez a constelação, foi num sábado. Na segunda-feira ele mandou mensagem pro meu filho. E aquilo ficou gravado na minha cabeça. Mandou mensagem, se aproximou. Foi o primeiro movimento dele de aproximação. Então, assim, isso traz paz pra gente, traz contentamento, traz alívio, né? Não é cruz, faz parte da história da gente. E os filhos, eles são bênçãos, eles são presentes. Eu não consigo me perceber hoje sem os meus filhos. Eu cresci muito com eles, muita coisa. E isso só foi possível porque o pai chegou junto ali, né? Esse homem teve ali comigo para que eu tivesse esse filho. E o quanto isso traz paz para os filhos, quando a gente toma na alma esses pais, esses parceiros. Né? Quem fica em paz são os filhos. Então, se a gente de fato quer deixar algo de bom para os filhos, quando a gente se harmoniza com a nossa história, com o nosso passado, a gente deixa um legado de tranquilidade, um legado de amorosidade para as próximas gerações. Nossa, então esse mês você vai estar focando através das constelações, ajudar essas pessoas, ajudar as crianças, ajudar os filhos. Sim, sim. Aí a gente vai rolar uma promoção aí que eu não vou falar agora, mas depois eu vou postar lá no Instagram e no Facebook. Então é uma promoção especial, justamente porque é em comemoração ao mês das crianças. E quanto mais pessoas puderem conhecer um pouco da constelação, com certeza essas crianças se beneficiarão. E eu acho que isso tem a ver também pelo, como você falou, você viu a mudança que fez na sua vida, né? Então, você quer que mais pessoas possam ter isso também. Sim, com certeza. Vejo na minha vida, na vida dos meus clientes, na vida dos alunos, eles trazendo, enfim, a gente sempre tem relato. E na minha própria vida como terapeuta, como mãe, eu tenho 3 filhos, né? E a gente aplica na vida, eu aplico diariamente. A constelação, para mim, ela é uma filosofia de vida. E ela só se tornou uma filosofia de vida porque funcionou para mim. Porque funciona para mim. Senão não teria aderência, né? A coisa não iria para frente. Então, indico Nossa, quem não conhece, né, vai ler, assiste vídeo, assiste um grupo de constelações. Oi, Monique. é, você faz, você falou, você está em Curitiba. Sim, estou em Curitiba. E essa semana você vai fazer toda semana você faz um grupo de constelação? Agora, em outubro, geralmente eu faço grupo de constelação a cada 15 dias. Nesse mês, a proposta é fazer todas as semanas. Então, mas essa promoção ela fica para os grupos e também para o atendimento individual. Mas assim, quem nunca assistiu, mesmo que não vá constelar, assista um dia um grupo. Eu sempre falo isso, né? Assiste primeiro, porque o trabalho toca. Se tem dúvida, se é descrente, assiste o grupo. O grupo fala por si. Os movimentos que acontecem no grupo, eles se autorrevelam, né? Então é bem interessante. Visita, conhece, assista, vai no meu grupo, vai no grupo da fulana, da ciclana, mas, né, entra para sentir o que que é campo, o que que é esse movimento sistêmico que eu falo e que várias outras pessoas vêm falando por aí. É, tem como marcar isso? Tem no seu. É onde? É aqui pelo Telegram, se eu te mandar uma. Telegram, pelo Instagram, eu te mandar uma mensagem, eu consigo falar contigo e marcar isso? Marca Tem. direto comigo pelo direct aí no Instagram. Mas eu vi que tem seu site também aqui. Sim, tem o site, e aí no site tem o WhatsApp, enfim, tem todos os meus contatos ali.
Tá na bio, Lina, na introdução do perfil, tem o site ali. Uhum. A Monique falou alguma A coisa. Monique, A Monique a Monique é do amei, queria morar em Curitiba. Monique, você é minha conterrânea. Eu sou do Rio, na verdade eu sou de Petrópolis, e o Rio é minha cidade, né? Meu estado de alma, de coração, porque eu sou daí. Quando você estiver aqui em Hum, Curitiba, vem conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Tem um pessoal nossa, bem bacana aí no Rio trabalhando com constelação também. Que legal, nossa, cara, que legal. legal, Que muito legal. legal. Nossa, eu também sou do Rio. Não contei, mas eu também sou do Rio. Então, tamo aí, os cariocas estamos se juntando aqui. Então, Sim, tá- bom. Carioca de raiz, adoro. Pois é. Então, que bom, gente. Poxa, que legal, Érica. Então, mais uma vez, uma honra poder estar aqui, poder saber um pouquinho mais sobre o que as constelações podem fazer. Muito legal saber dessa alternativa que tem para cuidar das crianças, né? Não só da saúde, mas também desse mental, né? Esses transtornos que aparecem. E as constelações podem ajudar essas pessoas. Fico muito feliz de saber disso, cara, que a gente pode cuidar das crianças também através dessa que as constelações que eu sei que faz parte das PICs, né? Até o SUS reconhece isso já, acho que, Sim, né? das Como uma prática, né? Como você falou, não substitui a medicina, não substitui os tratamentos, mas ele complementa e traz uma solução que você mesma já viu e você viu das outras pessoas também, né? Elas nem precisaram usar medicamento. Essa consciência dos pais foi o que impulsionou. Que legal, cara. Que legal poder estar aqui. Uma honra mais uma vez falar com vocês. Para a Monique, que está aqui com a Monique, é gente, uma fofa. acompanhando. Vem participar mais, Monique. Nós vamos fazer mais live aqui. E quem está assistindo tem pergunta, manda pergunta, porque a pergunta Então, agora eu fiquei curioso. Você falou que eu atende com boneco. Você atende online também? atendo online. Aí no atendimento online com a constelação, eu faço o trabalho com a água, né? Faço na água, não faço com boneco, não. Faço a constelação Na água? na água, é muito legal. Não, não, não sei, velho. Não, não sei. Um dia eu quero saber o que é isso, mas. Vamos fazer um dia aí online para o pessoal conhecer. Mas é bem legal. Nossa, cara, dá pra fazer isso online? Meu Deus, eu vou querer saber. Vou querer saber isso, como é que é feito isso online. Meu Muito, Deus. muito bom. Esses dias eu atendi uma moça de Portugal, eu fiz a constelação dela online e fiz na água, né, na bacia. Então, ao invés de colocar os bonecos, a gente coloca os papéis, representando ali as pessoas do sistema. Maravilhoso o trabalho com a água, adoro. Nossa, que legal. Então ela fez lá de Portugal. Então, tipo, de qualquer lugar do mundo, se a Qualquer pessoa lugar quiser, ela pode, pode fazer com você. Que pode. legal. Nossa, ótimo, ótimo. Então, Érica, gratidão. Eu que Eu agradeço. vou indo por aqui. Nossa, então, ó, boa noite para vocês, boa noite para quem assistiu a gente aqui, acompanhou. Fico feliz. Olha, a Érica falou algo, poderia existir mais gente? Como? Não Monique, entendi. poderia existir mais pessoas Isso. como vocês. Mudaria o mundo. Amei conhecê-los. Muito fofa ela. Ah, que legal, Érica. Pô, gostei de você. Tem que ter mais gente como você também. Sim, precisamos de pessoas como você. É muito bem-vinda. Isso. Então, ó, tchau para você. Boa noite. Uma honra. Arro, família. Tchauzinho. E manda as perguntas pra gente, povo. Pode mandar que a gente faz live aqui respondendo. A gente ama fazer live. Nossa, que legal. Eu falo disso também. Então, eu vou saindo por aqui. Tchauzinho. E vou continuar assistindo você. Eu vou Tchauzão. terminar agora, vou encerrar também. Hum. E aí depois a gente faz mais live. Beijo, gente. Boa noite. Bom descanso para vocês. Mandem as perguntas.